Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje é a nossa primeira aula sobre hidrodinâmica e nós vamos começar com uma introdução. A hidrodinâmica estuda os fluidos em movimento. Portanto, quando você tem um fluido escoando por um tubo, você tem um fluido em movimento. O sangue que passa pelas suas veias também é um fluido em movimento. A fumaça que sai de uma chaminé é um fluido em movimento. E a água que corre no leito de um rio também é um fluido em movimento. E esse movimento do fluido nós vamos chamar de escoamento. E ele pode acontecer de duas formas. Pode ser um escoamento turbulento, e aí você vai lembrar de um rio que corre de forma bem agitada. E quando isso acontece, você diz que o rio é turbulento de fato. Portanto, quando você tem um tubo e o fluido que escoa nesse fluido escoa de forma desordenada, você diz que esse escoamento é um escoamento turbulento. O outro tipo de escoamento nós vamos chamar de estacionário ou escoamento em regime permanente. De novo, se nós temos um tubo e o escoamento é permanente ou estacionário, a velocidade de um ponto do fluido é sempre a mesma. Aqui em cima, nós temos um escoamento turbulento e a velocidade desse ponto pode mudar. Agora é V1, decorrido o intervalo de tempo, ela passa a ser V3 e assim por diante. No escoamento em regime estacionário ou permanente, a velocidade de cada ponto do fluido não muda. As velocidades podem ser diferentes entre si, mas sempre que você olha para o mesmo ponto, a velocidade é sempre a mesma. E quando a gente tem esse tipo de escoamento, nós podemos pensar em linhas de corrente, que são essas linhas que representam o escoamento do fluido. Por enquanto, nós estudaremos apenas fluidos escoando em regime estacionário ou permanente. Além disso, nós vamos estudar fluidos incompressíveis. São fluidos cuja densidade não muda ao longo do tempo. Esses fluidos têm sempre a mesma densidade. E nós também vamos estudar fluidos não viscosos. Quando a gente fala em fluido não viscoso, a gente quer dizer que não existe dissipação de energia no escoamento do fluido. Você pode associar a ideia de viscosidade a atrito entre as partes do fluido. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a analisar o movimento dos fluidos de forma mais quantitativa e eu tenho certeza que esse conhecimento vai ficar bem consolidado na sua cabeça. Essa foi a nossa primeira aula de hidrodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.